Olá, pessoal. Sou eu, a professora Josiane Louvera. Estou hoje aqui com vocês para conversarmos sobre as alterações promovidas pela Lei 13.964 de 2019 na Lei 9296 de 96. O artigo 7º da Lei 13.964, ele trouxe alteração para os artigos. Na verdade, ele trouxe alteração, não, ele incluiu, né? Ele incluiu na Lei 9296 de 96 o artigo 8º-A e o artigo 10A. E essas alterações, é claro, como são recentes, vai ser objeto da prova de quem está estudando para concurso, então tem que ficar atenta a essas alterações. Então vamos dar uma olhadinha aqui nessas alterações para vocês poderem acompanhar comigo como que é feita, como que está agora, como que o legislador trata desse assunto. O legislador vai tratar desse assunto dizendo o seguinte: passa a vigorar a Lei 9296, de 24 de julho de 1996, acrescida dos artigos 8º-A e 10A. E vai dizer pra gente no artigo 8º-A: para investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento da autoridade policial do Ministério Público, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos quando a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes. Então, olha só, a Lei 9296 de 96, ela inicialmente tratava da interceptação telefônica. E detalhe, para a interceptação telefônica, o juiz também somente poderá determiná-la quando a prova não puder ser feita por outros meios que não através da interceptação. Quando se trata de investigação ou instrução criminal, o juiz poderá autorizar, a requerimento da autoridade policial do MP, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Para que o juiz possa determinar, olha, já começa a redação do artigo, para investigação criminal, instrução criminal. Então, essa captação ambiental, assim como a interceptação telefônica, somente será possível quando? Na investigação criminal e na instrução criminal. Isso quer dizer, na fase da investigação, a fase pré-processual, e na fase processual penal, ok? Aí o juiz poderá determinar a requerimento da autoridade policial do MP. Veja, não pode determinar de ofício, só pode determinar se houver requerimento do MP ou representação da autoridade policial. Então tem que ter requerimento do MP, requerimento do delegado, e o juiz não pode determinar de ofício. Tanto na fase da investigação quanto na fase da instrução, o juiz somente poderá determinar se ele for provocado. Provocado por quem? Pelo delegado de polícia na fase do inquérito ou pelo MP. E na fase do processo, pelo Ministério Público, já que na fase do processo não existe atuação do delegado de polícia. Então, esses detalhes você já tem que perceber no caput do artigo 8º-A, ok? Aí o inciso 1 vai dizer: vai poder ser feita essa determinação, essa autorização judicial para a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos quando a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes. Isso quer dizer o seguinte: só vai determinar a captação ambiental quando a prova não puder ser feita por outro meio. Se a prova puder ser feita por outro meio, não se determina a captação ambiental. Tá claro? Também será possível quando houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou em infrações penais conexas. Então, cabe a determinação judicial para captação ambiental em qualquer tipo penal? Não. Somente para aquelas infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Agora, se a gente tem um crime
cuja pena máxima é superior a 4 anos, e esse crime está conexo a um que não tem pena máxima superior a 4 anos, cabe essa determinação judicial? Cabe, por causa do finalzinho do inciso 2. O inciso 2 vai dizer pra gente, cabe quando houver elementos de autoria e materialidade, de infração, quando houver elementos razoáveis de autoria e participação, perdão, não é materialidade, de autoria e participação em infrações criminais, cuja pena máxima seja superior a 4, ou em infrações penais conexas, tá claro? Se a infração penal é conexa, também cabe. Ok? Então, o que você vai verificar? O juiz hoje pode determinar na fase do inquérito, ou na fase do processo, ou na fase de outra investigação criminal, que não seja o inquérito, mediante requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, quando houver indícios de autoria ou de participação em uma infração penal, cuja pena máxima seja superior a 4 anos, e infrações penais conexas. Quando a prova não puder ser feita por outro meio disponível e eficaz, aí o juiz poderá determinar. Então, exige-se esses dois requisitos. Quais são os dois? Quando a prova não puder ser feita por outro meio disponível e eficaz, e quando houver indício de autoria ou de participação de alguém ter praticado um crime cuja pena máxima seja superior a 4 anos. Então, não cabe para qualquer crime, ok? O parágrafo 1º do artigo 8º-A vai dizer: o requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo de captação ambiental. Então, quando o MP ou o delegado requererem que o juiz autorize a captação ambiental, nesse requerimento já deve constar circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo de captação ambiental. O próprio requerimento já vai descrever isso, ok? O parágrafo 2º foi vetado e o parágrafo 4º vai dizer: a captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por decisão judicial por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Então, Josiane, prestem atenção, gente. Você vai me perguntar assim: hoje é possível a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos? Quando? Bom, é possível, já era possível, só que agora com previsão em lei. É possível mediante ordem judicial, na fase do inquérito ou de outra investigação criminal, e na fase da instrução criminal. Juiz pode determinar de ofício? Não, só requerimento do delegado ou do Ministério Público. E quando será possível a determinação? Será possível quando houver elementos probatórios razoáveis de autoria ou participação em infração criminal, cuja pena máxima seja superior a 4 anos, ou em infrações penais conexas a essa, tá claro? Desde que a prova não possa ser feita por outro meio disponível e igualmente eficaz. No requerimento feito pelo MP ou pelo delegado, já deve constar a informação quanto ao local e a forma de instalação do dispositivo de captação ambiental. Essa captação tem um prazo, esse meio de prova, esse meio extraordinário de prova, vai ser possível por quanto tempo? Por 15 dias. Admite-se a renovação desse prazo? Admite-se. Por iguais períodos, ou seja, 15, por mais 15 ou por mais 15, desde que haja ordem judicial para isso. Tanto para determinar esse meio extraordinário de investigação, como para prorrogar o prazo, é necessário determinação judicial. Nem o delegado e nem o MP podem prorrogar esse prazo, podem renovar. A renovação do prazo é somente mediante decisão judicial, que vai poder renovar por iguais períodos, de 15 ou mais 15 ou mais 15, desde que comprovada a indispensabilidade desse meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada por parte do infrator, ok?
O parágrafo 4º foi vetado, assim como o segundo, e aí então a gente pula para o parágrafo 5º, que vai dizer: aplicam-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação específica para interceptação telefônica e telemática. Ou seja, aquelas regras do artigo 1º ao artigo 8º da Lei 9296 também serão aplicadas ao artigo 8º-A, subsidiariamente, já que a mesma lei está inclusive tratando da mesma possibilidade, tanto da interceptação quanto da captação ambiental, ok? Bom, essa foi a inclusão do artigo 8º. E agora nós vamos ver o que foi incluído no artigo 10, que foi o 10A. O artigo 10A vai dizer pra gente: realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial, quando essa foi exigida, é crime punido com pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Então, olha só, do mesmo jeito que realizar interceptação telefônica sem ordem judicial é crime, realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação criminal ou para instrução processual vai ser crime punido com pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. É o que diz o artigo 10A, hoje da Lei 9296 de 96. O parágrafo 1º vai dizer pra gente: não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores. Bom, nós já sabemos que, inclusive, isso tem em jurisprudência, que quando um dos interlocutores grava, inclusive, a sua conversa telefônica, ele pode utilizar isso como meio de prova, porque isso não é considerado crime. Por que não? Olha, quando eu ligo para você e gravo a nossa conversa, mesmo sem que você saiba, eu estou abrindo mão do meu próprio sigilo. E eu posso abrir mão do meu próprio sigilo? Posso. Da minha própria intimidade? Posso. O que eu não posso é usar isso contra a pessoa que porventura está conversando comigo e me contando algo que é confidencial, desde que, é claro, não seja ela praticando contra mim um crime naquele momento. Agora, isso hoje também não vai ser ilícito no caso da captação de sinais quando for praticada, realizada por um dos interlocutores. Então, se eu estou aqui nesse ambiente e estou gravando a conversa que eu estou tendo com uma pessoa que acabou, por exemplo, de me extorquir, e eu gravei sem que ela soubesse, estava numa gravação ambiente, isso também não vai ser considerado crime do artigo 10A, tá ok? Vai servir como meio de prova, vai ser prova lícita e não vai ser caracterizado o crime do artigo 10A da Lei 9296 de 96. O parágrafo 2º vai trazer a seguinte redação: a pena será aplicada em dobro ao funcionário público que descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a captação ambiental ou revelar o conteúdo da gravação enquanto mantido o sigilo judicial. Veja bem, quando o juiz determinar a captação ambiental, ela será mantida em segredo de justiça. Ela será mantida em sigilo. E é claro que vai ter o funcionário público responsável por fazer essa captação ambiental, responsável por saber da existência dela, não é isso? Esse funcionário público que violar esse sigilo, descumprir determinação judicial de sigilo da investigação que envolva a captação ambiental ou revelar o conteúdo das gravações enquanto mantido em sigilo, vai responder pelo crime do artigo 10A, cuja pena é de reclusão de 2 a 4 anos, porém a pena lhe será aplicada em dobro. Ao invés da pena ser de 2 a 4, ela vai ser uma pena de 4 a 8, tá claro? Então, ele vai ser responsabilizado, mas vai ter a sua pena aplicada em dobro, ok? Então, a Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020, acrescentou a Lei 9296, a investigação por meio de captação ambiental de sinais eletromagnéticos, óptico, acústico mediante ordem judicial, e acrescentou o crime
de determinação dessa captação sem ordem judicial, realização da captação ambiental sem ordem judicial, tá claro? E trouxe também a hipótese de ser crime, com a pena em dobro para o funcionário público que violar a determinação judicial de manter sigilo para essas investigações que envolvam a captação ambiental, ou de revelar o conteúdo das gravações enquanto elas tiverem sido mantidas em sigilo, ok? Então, da Lei 9296 de 96, nós temos essas duas alterações trazidas aí pela Lei 13964. Se você, mesmo após essa nossa conversa rápida, tiver qualquer dúvida sobre esse tema ou qualquer outro que diga a respeito a direito penal, processo penal, leis penais especiais, não hesite, pode mandar a sua perguntinha que eu, professora Josiane, terei imenso prazer em responder, ok? Siga aqui no canal, curte aí, compartilha aqui no canal do YouTube e também nas redes sociais, no Instagram, professora Josiane Louvera, @professora Josiane Louvera, ok? Detalhe, quer aprender mais sobre esse tema? Então, você visita lá o site www.josianelouvera.com.br, onde eu tenho módulos de direito penal, de direito processual penal e de leis penais especiais. E se você quiser ler sobre esses temas, tem uma apostila, tá? De processo penal, a apostila de penal e a apostila de leis penais especiais. A apostila é essa que tem teoria e questões para você fazer. Aqueles meus alunos que assistem às aulas, seja online ou seja as aulas através de turmas presenciais, que tem a dificuldade dos gráficos e tudo mais, como você pode ver aqui, ó, no nosso material, a gente vai ter todos os gráficos que eu faço no quadro, a gente coloca nas apostilas, a gente comenta cada artigo, a gente põe questões para você fazer, então interessado é só fazer contato que eu explico como vocês podem adquirir. Bom, terminamos essa aulinha aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda pergunta, curte esse vídeo, compartilha, faça seu comentário, mande a sua dúvida que eu terei imenso prazer em responder a vocês, ok? Beijo pra vocês, até o próximo comentário sobre as alterações da Lei 13964 de 2019 nas leis especiais. Até lá!